Estamos ao vivo? Olá! Live hoje com as professoras do estúdio, eu, Star e Melzinha. Esperando as meninas entrarem para poder convidar elas aqui. Gente, entrou um filtro aqui? Vamos ver. Acho que a estrela ainda não entrou. Star, se você estiver aí, dá um oi. Alguém sabe como eu tiro esse filtro que apareceu aqui? Ah, consegui. Vamos ver. Oi, Mesquita. Mesquita, maior não ator que sabe do método. Ah, aqui, a estrela entrou. Tá escrito estrela entrou. Ela não apareceu ainda aqui. Foi. Agora Ah, foi. agora foi. Tô no meio do mato, não achei meu fone, mas vai dar bom. Já deu, já deu. Parei numa posição aqui para ver se ela não pula, se o celular não pula do ring light, mas vamos que vamos. Vamos Você que tá vamos. linda, Carol, Muito obrigada. maravilhosa. Acordei assim. Acordei assim, nasci assim. É que eu Ai, bebo muita eu não tive água. tempo de nascer assim É. hoje. E aí, Star? E aí, Carol, a Melzinha vai entrar depois, né? Porque Sim. Melzinha tá em semana de estreia, peça que ela dirige estreia nessa sexta-feira. Quando ela entrar, ela dá todo o serviço da peça. E pois, pessoal, essa live é tipo como se vocês tivessem acesso ao nosso grupo de WhatsApp. A gente tem um grupo que chama Method Girls. E que estamos nós três, e lá a gente discute todos os assuntos do estúdio, desde assuntos administrativos até os nossos audiões de meia hora de partilha sobre cada aula, até questões profundas sobre a vida e a arte, até desabafo de afetado feelings. Então, essa live, principalmente a partir do momento que a Melzinha entrar, vai ser tipo um acesso ao grupo. Ah, beijo, Caterine. E, pois, é isso, pessoal. A gente está com 2 cursos com inscrições abertas, né? O Jo Afetado comigo, na semana que vem, um batidão vespertino
para todos que dizem que não conseguem estudar com a gente, porque os nossos cursos são de noite ou de final de semana. E também o último extensivo, a última leva de extensivos de 2024, na turma de Lu, a gente também, saudade de você, volta pra gente. Muita volte. E a última leva de extensivos, quinta-noite, que é com a Mel, e sábado de manhã, que é com a Carol. Eu supervisiono as duas turmas e vou em algumas das aulas nas duas turmas. E é isso, o Ju Afetado semana que vem é todo comigo. E depois disso, enfim, terão os intensivos de férias, mas os extensivos, que é onde a gente puxa peso mesmo, só ano que vem, depois do carnaval. Ai, Carol, eu acho que você pode... Olha lá, o Lu falou que tá fazendo propaganda para meio mundo. Muito obrigada. Espero que meio mundo escute e venha treinar com a gente. E esperamos que você volte. Eu lembro muito... Eu tô aqui até olhando para ver se eu tô falando com a pessoa certa. Sim, exatamente, Lu. Tá. Lembro muito da sua cena de euforia. Incrível. Ali na cozinha, quando a gente tava no Barra. Essa cena me marcou. Carol, diga. Eu acho que você pode falar um pouco da sua perspectiva como quem foi aluna, é aluna e atriz em treinamento, sempre que tem Ju Afetado também, mas foi aluna do extensivo, dos extensivos raiz, assim, raiz, assim, extensivo Séria Helena, antes até de serem os extensivos do Pequeno Ato. Que é isso, gente, estúdio tem história. Coloca a hashtag método Lee Strasberg Actor Studio com Estrela Strauss. Você pode dar uma olhadinha na história do estúdio. Então, você como aluna que passou a ser professora e que passou a ser preparadora. Sempre atriz também em todas as funções, né? Mas preparadora e diretora. Como você sente a evolução da sua percepção sobre treinamento? Sim. Eu sempre repito isso, né? Toda vez que a gente tem essas conversas, que eu me considero uma pessoa muito sortuda por ter te conhecido muito nova. Porque eu conheci a Estrela, eu tinha 16 anos. Então, eu sinto 28. Façam as contas. Que loucura. Já mais de 10 anos, que loucura isso, gente. Mas é isso, eu me considero muito sortuda por ter conhecido a Estrela bem nova. E eu passei por um processo também que foi muito privilegiado nesse momento, né? Porque eu tinha a Estrela como professora na Casa do Teatro, então eu estava tendo um processo longo de montagem com ela e ao mesmo tempo fazendo os cursos do método. Porque eu acho que quem começa a entrar em contato com o método, às vezes a gente conversa muito sobre isso, né? Sobre como a gente tem a compreensão intelectual das ferramentas, mas às vezes pode demorar um pouco para essa compreensão descer para o corpo e até para essa compreensão intelectual se formar por inteiro. Então, assim, comecei a fazer os cursos do método com a Estrela e aí tinha essa coisa de, gente, por que eu tô sentada nessa cadeira fazendo onde é que isso vai dar? Para que isso serve? Que eu acho que é muito das angústias de quem começa a fazer o método, né? Como eu uso a memória sensorial em cena. E eu sinto que eu fui muito privilegiada, porque ao mesmo tempo que eu estava tendo o curso do método, eu tive um processo de montagem com a Estrela, e aí eu consegui aplicar essas ferramentas nesse processo de montagem. E foi muito louco, porque eu já fazia teatro há alguns anos, e eu nunca vi alguém subir uma peça tão rápido como a Estrela. Peraí. Que a gente tão rápido depois da análise de texto. Porque a gente tá acostumado com essa coisa de levanta e faz, descobre fazendo. E aí ali com ela, a gente passou muito tempo fazendo análise, mais de um mês fazendo análise, a gente se encontrava, analisava o texto.
E aí, pra gente que tava entrando em contato com aquilo, dava um desespero. Eu falava, meu Deus, será que a gente vai conseguir subir essa peça em tempo? E aí, quando a gente foi levantar, as coisas aconteceram de uma maneira tão natural, porque tava todo mundo conhecia tanto a lógica dos próprios personagens e as circunstâncias da história, que tudo foi muito rápido, assim. É, E aí, logo em seguida, a Estrela foi para morar fora do Brasil um tempo. Eu tive uma crise de abstinência de Estrela, de método. Mas eu falo que eu fui privilegiada porque o método é algo que te instrumentaliza. E é maravilhoso ter a Estrela te guiando. E ser conduzido num processo tão gostoso como esse. Mas o método te dá muita independência. Então, mesmo nesse momento aí de abstinência, eu me sentia muito confortável e muito à vontade nos processos que eu passei depois, para unir todas essas ferramentas que eu tinha com todos os outros processos que eu vivenciei. É, então, isso me empoderou muito como atriz, né? E aí, nessa época, a Estrela dava cursos mais curtos, que são os intensivos. E aí o pessoal começou a pedir muito esse formato que é o extensivo, né? Que é o formato que existe lá no Instituto, onde a Estrela é formada, e que é onde a gente consegue Porque só um realmente. parênteses, né? Porque pra a gente sabe de toda a história, mas é isso. Eu cheguei no Brasil em 2012 e Sim, imediatamente comecei a dar aula do método e desde o começo no esquema do Strasberg, o instituto que eu me sim. formei lá em Nova York. Os ciclos eram de 3 meses, 12 semanas, uma vez por semana, 4 horas por aula, né? 2 horas para relaxamento e memória sensorial, 2 horas para trabalho sob cena. Aí, quando eu comecei a trabalhar mais como preparadora e voltei a morar fora do Brasil, eu não conseguia mais ter 3 meses. Uhum. E aí eu só dava os intensivos, que são uma delícia, que a gente brinca que é retiro espiritual, e quem sabe, sabe que é. Quem já fez, sabe que é mesmo. É um intensivo, é um shot que dá uma chacoalhada e que marca para a vida, mas que não é treinamento. E aí, eu estava trabalhando muito como preparadora, e o pessoal começou a pedir de volta os extensivos para poder ter esse espaço de continuidade do treinamento, porque só na continuidade, só na constância que a gente consegue aprofundar as ferramentas. Não basta conhecer e ser tocado pela maravilha do método, é necessário praticar. E foi aí que a gente abriu o estúdio oficialmente, que é 2018. Sim. Porque antes disso, Carol e Mel, além de serem minhas alunas, e Mel ter sido minha colega de Santa Helena, e Carol, minha aluna da Casa do Teatro, mas as duas minhas alunas do método, aí as duas foram minhas assistentes por muito tempo. E a partir de 2018 elas começaram a dar aula e a gente começou a ter o extensivo nesse formato que a gente tem hoje, que é cada uma capitaneando uma turma e eu supervisionando. Sim. Fecha parênteses, segue, Carol. Não, e é isso. E aí, quando a gente começou o extensivo, eu já tinha tido muita aula com a Estrela, já era assistente da Estrela há bastante tempo, então já conhecia muito o método, mas é muito engraçado como a perspectiva ela muda, né? Quando você está do lado de quem está conduzindo as pessoas. Eu sempre olhava para a Estrela e eu pensava assim, caraca, como ela consegue ter respostas tão rápidas e desenvolver tanto os assuntos das aulas, e criar esse lugar de suporte emocional que eu sinto que muitos dos exercícios que a gente dá demandam. Então, isso para mim, quando eu estava só como aluna, isso para mim era maravilhoso, assim, eu admirava muito. E aí, quando a gente começou a treinar para ser professora, se conduzir a ter esse olhar
foi muito prazeroso, assim, porque é o que a gente sempre fala. A gente dá aula a partir da atriz que nós somos, mas tudo retroalimenta as outras coisas, assim. Dar aula alimenta a nossa atriz, preparar alimenta as nossas professoras e as nossas atrizes. É impossível dividir tudo isso porque são funções diferentes, né, que demandam é, demandam lugares nossos diferentes, mas que estão inevitavelmente muito juntos, Não, né? e E aí ano quando está passado, dando aula, é essa sensação de que o método fala através de nós. total. É isso, a gente se coloca à disposição como canal. De cada posição, estou pensando isso agora, assim, né? Isso que eu vou falar. Cada posição coloca a gente numa relação diferente com o mesmo corpo de conhecimento. Totalmente. O corpo de conhecimento, method acting, né? Então, estar como atriz te coloca numa entrada desse corpo. Estar dirigindo te coloca na outra entrada. Estar preparando te coloca noutra entrada. Estar como aluna te coloca noutra entrada. Estar como professora, aí eu acho que não é entrada, é saída. Você se coloca a serviço. Assim, e aí o Totalmente. método passa através de você. Passa. E aí é isso, assim, aí eu entendi como as coisas aconteciam, né, tão naturalmente, porque é isso, o método ele fala muito por si só e a gente acaba sendo canal do que é o método, né? E, e aí, ano passado, fazendo a minha primeira preparação num longa que a Estrela foi protagonista, também é muito gostoso navegar por cada uma dessas funções, porque desde o momento em que a Estrela começou a fazer muita preparação, a gente sempre discutiu muito isso, sobre como quando você está na preparação, você não tem todo o tempo que a gente tem, por exemplo, numa sala de aula, de explicar os princípios básicos do método, né, e da sequência de memória sensorial lá desde o começo, dá toda a tabela de análise. Então, como você comunica essas ferramentas para os atores de uma forma concreta e que dê a esses atores o que fazer e que forme essas relações e que traga esses atores para a lógica e para as circunstâncias, né, dos roteiros. Então eu acho que é muito gostoso navegar por cada uma dessas ocupações e aí de tempos em tempos voltar a ser aluna e aí E como colocar diretora, Carol? como diretora. Cara, eu acho que como diretora o método passa em mim por dois lugares. Já ouvi muito você falar isso, né? Qual o depoimento que eu quero dar com essa obra? Então, eu acho que como diretora passa muito pelo depoimento que eu quero é, dar com as obras que eu estou me relacionando, e isso guia muito minhas escolhas como diretora. Isso filtra as minhas escolhas como diretora, esse depoimento, e por que que eu quero contar essas histórias, e esses porquês, a gente sabe, eles são sempre pessoais e tem a ver com a gente. Então, isso filtra muito as minhas escolhas. E do depoimento ser pessoal é a base, é a raiz do método. De tudo, de absolutamente tudo. E eu acho que quando a gente está dirigindo e tem essa liberdade de filtrar escolhas e de conduzir essa responsabilidade, né? Esse elenco nesse lugar, eu acho que é muito prazeroso ver momentos de verdade muito genuínos acontecendo, seja em sala de ensaio, seja em temporada, seja no processo. Eu tenho muito prazer em ver a colheita
do processo, a colheita do trabalho. Isso para mim é muito prazeroso. E também repito algo que já ouvi de você e que experienciei no ano passado, né? Que eu acho que você ouviu isso em relação ao seu curta, né? Que quando assistiram falaram assim, ah, parece um pedaço de vida. Sim, É como se eu estivesse assistindo um pedaço de vida. E você falou, é o melhor elogio que eu podia sim, receber. sim. E aí, dirigindo o Spike no ano passado, quando as pessoas chegavam pra mim e falavam assim, nossa, parece que eu passei uma noite com essas pessoas. Eu falava, cara, dentro desse apartamento, eu falava, gente, esse é o melhor elogio que eu posso receber. Tipo, não tem nada melhor Sim. do que ouvir um ser humano falar pra você que sentiu que estava fazendo parte daquele universo, assim, que se identificou naquelas pessoas. É, eu acho que é muito prazeroso e o método fala muito por si só. E ele faz essa magia acontecer Totalmente. através da Não, gente. eu nunca sei se quando a gente. Porque pra mim, tudo que você tá falando é absolutamente concreto. Mas eu fico sempre pensando de uma pessoa que não tá em contato, não tá em treinamento. Será que parece que a gente tá falando, sei lá do quê? Não, e aqui a Caterine, que treinou com a gente durante a Sim. pandemia, né? E que depois, inclusive, quero saber como você está, porque ela também atravessou. Se eu também. Deixa eu olhar a foto, mas se eu tô achando que é a pessoa certa, ela também atravessou todo um desafio de saúde, assim como você, Carol, atravessou durante a pandemia. E ela colocou aqui: essa consciência corporal ocorre enquanto estuda, meninas, é inconsciente? Não sei se eu entendi corretamente a sua pergunta, mas se eu entendi, eu acho que é assim. A gente vive no corpo, né? E é aquilo que eu falo. Ai, queria baixar aqui. Pronto. A gente vive no corpo. E é aquilo que eu sempre falo, que o ator é o ser humano profissional. Então, nós, como atores e atrizes, a gente desenvolve consciência sobre o ser humano que a gente é. E a gente precisa ter tanta consciência que a gente é capaz de guiar a nossa própria humanidade para estar a serviço da humanidade das personagens. Olha lá, aqui a Lu. Algumas coisas eu vou pescando do que você descreve, algumas coisas eu só consigo ver depois. Então a gente vai treinando essa presença em nós mesmas, Sim. treinando essa consciência de nós mesmas, essa consciência do nosso corpo. Mas é o corpo que existe na vida, não é um corpo que existe em cena. Mas parte do treinamento, o relaxamento e a memória sensorial vai no coração disso, é estar presente, atenta, consciente e capaz de guiar e direcionar. Agora, grande parte de nós, assim como grande parte do nosso corpo é a água, grande parte de nós é inconsciente. E falei isso e nem me liguei, né? Que o grande símbolo do inconsciente é justamente a água. Muito de nós é inconsciente. A gente não sabe, sei lá, deve ter uma porcentagem que a gente sabe sobre nós mesmos e ela é muito baixa, ela é muito pouca. E por isso que essa compreensão de atuação, o método, method acting, não é uma tentativa de desenhar uma ideia de humanidade. É oferecer o nosso inconsciente para a cena. E isso exige uma coragem imensa. A gente está deixando que vejam a gente para além do que a gente sabe sobre nós mesmos. E confiando que quando a gente se revela para além do que a gente sabe sobre nós mesmos, a gente revela mais sobre o que o personagem sabe sobre si mesmo e, por consequência, o espectador, seja do audiovisual, ou seja no teatro, descobre algo sobre si mesmo ao assistir a gente. Ficou um pouco filosófica a minha resposta, mas ela é muito concreta no Sim. fazer. Então, eu ter consciência do meu corpo não significa ter controle absoluto do meu corpo. Ter consciência do meu corpo significa
quando muito, conseguir comandar a minha atenção. E por isso que eu insisto que o ator é um ser humano profissional e que as ferramentas para o ator são muito úteis para qualquer ser humano. Porque como atriz, como eu uso a condução da minha consciência, a condução da minha atenção? Eu uso a condução da minha atenção para criar realidades imaginárias. E ao criar realidades imaginárias, eu reajo de maneira verdadeira a estímulos imaginários. Mas conduzir a atenção é algo, é a lógica da meditação. E aí, Carol, vou te devolver para você falar um pouco dos benefícios que o treinamento do método te trouxe na vida e em momentos agudos, como quando, por exemplo, você estava na UTI. Cara, eu acho que a primeira coisa que o método e muito a forma como você aplica o método, que é junto com as ferramentas do Augusto, Sim. Porque elas têm a mesma lógica, né? As ferramentas do Augusto com o método. Eu acho que a primeira coisa que me deu foi coragem. Coragem de olhar para dentro e uma coragem assim, sem uma culpa cristã que normalmente vem acompanhada de sentir coisas que às vezes a gente fala, ai, que sentimento feio, ai, que coisa feia que eu tô sentindo. Então, me deu muita coragem. Eu sou ariana, eu sou muito. Eu gosto muito de ir fazer. Então, eu sempre tive esse lugar de experimentar, ir, fazer, e eu me jogo, mas eu nunca tinha encontrado um lugar onde essa minha coragem tivesse tantos parâmetros de segurança, de entradas e de saídas, e que eu pudesse explorar esses sentimentos muito livremente. Então, acho que essa é a primeira coisa. E aí, obviamente, eu vivi uma situação extremamente aguda durante a pandemia, em 2021. Tive uma doença autoimune rara, chamada Guillain-Barré, que paralisou meu corpo do pescoço para baixo. Então, eu fiquei sem movimentos, não conseguia mexer o corpo e perdi a sensibilidade do toque. Então, meu corpo não entendia o que era, né, a diferença entre alguém encostando em você e você levando uma facada. Então, sentia muita dor. E passei muito tempo internada no hospital, muito tempo de recuperação. Tô no mato e entrou um bicho na minha poltrona, mas continua falando. Tá bom. Então, assim, essa coragem de você, de fato, habitar esses lugares agudos, me permitiu atravessar toda essa experiência de maneira muito honesta com o que eu estava sentindo. As pessoas em volta, elas tinham muito medo de se comunicar comigo. Era tipo, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente vai falar. Ela não pode ficar nervosa. Ah, não fica nervosa, não chora porque você tá doente. Tipo, eu preciso botar isso pra fora. Eu fiz punção de medula, 500 ressonâncias que eu tinha que fazer amarrada, exames que eu levava choques pelo corpo. E eu fazia no quarto de hospital. Esse né, né, dando uma nota de rodapé para quem ainda não treina, é essa condução de atenção que eu estava falando. Para dar conta de receber uma pulsão na jugular, para dar conta de receber choques, sem entrar em pânico. Sim. Ela fazia uso, por exemplo, do ar, que é uma ferramenta do relaxamento e que ajuda a trazer a atenção para fora, né? Porque a atenção, ela nunca se esvai. Ela vai para os lugares. E ataques de ansiedade, ataques de pânico, muitas vezes é isso, essa atenção dentro de você dando pânico, né, batendo pino. Se você consegue conduzir
né, a sua atenção, você consegue atravessar, né, coisas muito difíceis. Totalmente. E era o único jeito que eu conseguia dormir no hospital, por exemplo, porque eu sentia tanta dor e tanto desespero na época que eu só conseguia dormir fechando o olho e conduzindo um relaxamento, né? É isso, tudo no método é muito concreto e aí eu fechava o olho e falava, relaxa a testa, relaxa o olho, relaxa o nariz. E só assim eu conseguia dormir, porque eu sentia tanta dor que se eu não colocasse a minha atenção em outro lugar, eu não conseguia dormir. E aí todo o processo de recuperação com fisioterapia, que eu acho que ali as grandes fichas do que a gente ensina e do que a gente faz me caíram enquanto eu estava fazendo fisioterapia. Sim. Porque eu tinha essa pressa, eu perguntava no hospital, quanto tempo eu vou demorar para voltar a andar? São 3 meses? São 2 meses? E todo mundo falava, cada corpo é um corpo. E eu falava, eu odeio essa resposta, não é isso que eu quero ouvir. Vou fazer o atestado com a sua resposta. Exatamente. E aí comecei a fazer a fisioterapia, eu achava que a fisioterapia ia ser uma coisa tipo, vamos levantar da cama e vamos andar. E aí, de repente, eu descobri que não, que o processo da fisioterapia era você primeiro vai virar de um lado para o outro deitada na cama, porque você não tem esse movimento. Aí você vai levantar e você vai ficar senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta, até você conseguir Beijo, Duda, que eu tô lendo o que você e a Lu estão falando e a Duda tá indo embora. Feliz demais de ter você com a gente, Duda. Beijos, Beijo. Duda. E eu li o que você escreveu, Lu, daqui a pouco eu puxo também. Segue, Carol. E aí era isso, senta, levanta, senta, levanta. Põe um pé na frente e põe um pé atrás. Agora você tem que controlar seu joelho para o joelho não falhar. Agora você vai dar pequenos passinhos com o andador. E aí eu falei, cara, é isso que a gente fala para os nossos alunos o tempo todo. Porque é isso que a gente diz quando a gente fala que cada um tá no seu momento do processo, que o que a gente faz é um alongamento emocional, que o processo não acontece, né, no primeiro intensivo, ele não se completa, né, no primeiro intensivo, na primeira cena que você faz, que os downloads vão sendo feitos aos poucos. Eu falei, cara, eu acho que agora eu tô dando aula disso há tanto tempo e eu compreendia na cabeça, mas vivendo essa experiência, agora eu entendo no meu corpo o que é realmente o processo. Não, Carol voltou, né, da aula depois de toda essa vivência com 1000 metáforas de fisioterapia. Melzinha faz as 1000 metáforas com esporte. Pode. Eu faço com metáforas com coisas que eu não entendo. Tipo o estouro da barragem. Ou academias e... Academia, nossa. Mas as academias, às vezes eu tento, né? Mas enfim. A Lu falou aqui disso, né? Deixa eu ver se eu consigo ler. Melzinha, o momento que você entrar, você avisa pra gente. Mas eu acho que ainda não entrou. Acho que não. Aqui que ela falou aqui. Segurança é uma palavra super importante. Treinar com vocês é um espaço seguro mesmo. Foi o que mais me trouxe tranquilidade para experimentar, sem medo de ter que performar nada. Maravilhosa. Fina Flor. Ficamos muito felizes com esse depoimento, porque a gente trabalha para isso. Um lugar que eu podia investigar mesmo, com pessoas acolhedoras me conduzindo, me ajudando a prestar atenção nos fragmentos de cada instante, no instante em que eles acontecem. Que é isso, que é a base da atuação, isso de estar atenta, presente, instante a instante, momento a momento. E essa coisa do lugar seguro pra gente é o que a gente tem mais orgulho no estúdio, assim, porque a gente trabalha com muita consciência. Aí eu fico tentando baixar aqui, eu sou, enfim, me distraio com as coisas escritas. A gente trabalha com muita consciência para construir esse espaço seguro, sempre lembrando que um espaço seguro não significa um espaço perfeito, não significa um espaço sem erro. Muito pelo contrário, um espaço seguro é um espaço onde o erro pode ser nomeado. Então. E onde a gente pode errar.
Porque quando eu falo do erro, o erro vai de tudo. O erro em cena, o erro de eita, bichos. O erro pode estar num ponto cego, né? Então, mas é um espaço onde a gente sabe que está todo mundo ali com a melhor intenção e com o desejo de ser espaço seguro para o outro também. Total. E eu sinto que a gente capitaneia isso como professoras, mas isso só é possível porque cada aluno e cada aluna entra na nossa. Sim. E que pra gente, por isso quando ela fala, né, a Lu fala disso, de não precisar performar, isso é um valor fundamental do estúdio. O estúdio é lugar de treinamento, não é um lugar de apresentação. Porque a partir do momento que a gente precisa apresentar algo, performar no sentido de apresentar algo pronto, performar no sentido de arrasar, a gente sai do espaço de risco, sai da liberdade da tentativa e erro e tenta garantir o acerto. E a partir do momento que a gente tenta garantir o acerto, é quando a gente começa a tropeçar e a atuar de maneira falsa, de maneira clichê, de maneira pomposa. Mas, muitas vezes, dependendo da forma que uma aula é conduzida, e que não é a maneira que a gente conduz, alunos e alunas se sentem na obrigação de performar para garantir que vão ser lidos como bons atores e boas atrizes. E aí nisso está perdendo o espaço de crescimento, de treinamento. Então, para que o treinamento aconteça de maneira pura, de maneira profunda e maneira valendo, o erro, o atuar mal, o não ter que ser entendido como bom ator, precisa estar ali. Sim. E é muito lindo, porque quanto mais livre todo mundo está para atuar mal, para errar feio, mais bonita é a atuação, mais complexa, mais profunda, mais emocionante, mais tocante, né? Então, parte do que a gente treina é essa liberdade de erro, e é uma liberdade de erro que eu sustento que precisa acontecer no valendo de um teste, no valendo de um set, no valendo de uma apresentação no teatro. Claro, a gente começa a delimitar essa zona de erro através da análise de texto, através dos ensaios, através de tudo, através da compreensão da personagem, mas a gente precisa ter o corpo treinado nessa liberdade. E essa liberdade só acontece se eu me sinto segura e se eu posso errar. Aê, vai, Melzinha! Vai, Corinthians, apesar dela ser São Paulina. Aê! Time completo. Olha lá, o time completo. No começo, Melzinho, eu falei que essa live é como acessarem o nosso grupo de WhatsApp, o nosso Method Girls. Né? Então, é isso. Então, a chance de ouvirem um pouco das nossas conversas. Bem-vinda, Melzinha. Deixa eu ver o que a Lu escreveu. Ainda mais em um lugar que não precisa ter medo por ser um lugar fodástico, kkk. Só vai que é sucesso na vida. É isso. Maravilhoso. Só vem. Carol, joga uma pergunta para Mel. Joga uma pergunta para Mel. Tá. Eu, antes de você entrar, já fiz todas as minhas associações de método e fisioterapia e tudo que eu vivi. E aí a Estrela, né, até jogou no ar que cada uma faz metáforas com determinadas coisas e que você super faz metáforas com esporte, porque você tem essa vivência. O que do esporte você acha que dá para carregar para o método, do método para o esporte, onde essas duas coisas se conectam? Nossa,
eu não consigo mais dissociar uma coisa da outra. Quando eu estou treinando a atuação, tudo que acontece na atuação, eu falo, nossa, isso pro vôlei é maravilhoso. Quando eu estou treinando vôlei, tudo que acontece no treino do vôlei, eu falo, nossa, isso tem tudo a ver com a atuação. Isso tem tudo a ver com o treino, com o repetir, com o passo a passo, com o buscar ferramentas, com o não esperar resultado. Mas, assim, o processo, se eu tivesse que resumir tudo, eu resumiria no treinamento. No treinamento, na persistência, no ir fazendo, no ir entendendo o próprio instrumento, né? Assim como como o nosso corpo se comporta no esporte, como o nosso corpo se comporta na atuação, e como e no se perceber. E o que eu tenho colocado minha atenção agora é em como incluir o acaso, tanto na atuação quanto no esporte, quanto no vôlei, porque é isso. No vôlei, por mais que você treine, por mais que você saiba fazer os fundamentos e treine, repita, e repita, e repita, por mais que você, inclusive, conheça o adversário, não garante que você vai ganhar o jogo, né? Porque nem é sobre o resultado, mas porque tem um acaso, porque tem dias que é isso, tem dias que você sabe fazer o que você sabe fazer, mas você erra e fala, nossa, eu sei fazer isso, né? Eu sei fazer isso, não está saindo, não está fluindo, e se conhecendo também, e se percebendo também E como nesse aspecto. esse acaso faz parte da verdade, da realidade, do momento do aqui e agora. Estar no aqui e agora só pode acontecer aceitando o que o acaso traz, né? Incorporando o erro e incorporando o que vai além do que você achava que ia ser. E por isso que a gente também fala o quanto que a análise de texto, análise de cena, não é plano de ação. Sim. Análise de cena é mapa de possibilidades, né? Exatamente. Você tem à disposição várias ferramentas. Sim. Você abre várias abas, né, no seu desktop. Você pode maximizar uma, pode maximizar a outra, mas não significa que você precise ou que você vá maximizá-las, né? Então, eu acho que, e no esporte também, você tem à disposição várias ferramentas, várias jogadas, várias possibilidades. E aí é o saber dançar, né? Conforme o acaso, saber ler o acaso, saber. E aí eu vou falar do Anderson Silva, da imagem que ele usa, que é como água, em cada luta, em cada momento a momento, em como você flui como água. E o acaso está dentro dessa equação, está dentro dessa fluência. Não, e ouvindo a Melzinha falar disso, né? Agora tá atenta ao acaso. O quanto nós três somos atrizes, preparadoras, diretoras, e a gente continua em pesquisa do nosso ofício. Total. Então, assim, cada novo momento traz um novo ponto de trabalho, traz um novo ponto de atenção, um novo ponto de investigação. Para mim, tem uma coisa que me ajuda muito como atriz no audiovisual, que é usar cada trabalho como espaço de pesquisa. E eu falo isso muito para os atores e para as atrizes que eu preparo. Isso, para mim, é uma coisa que me tira de um nervosismo de ter que performar e ter que entregar. Eu posso estar no set que for, eu uso aquele set como pesquisa do nosso ofício. E isso,
faz com que as coisas virem até uma gincana, que deixa tudo mais divertido. Mas por que eu falo isso aqui, que estamos as três como professoras? Porque nós damos aula a partir da nossa pesquisa constante. E da nossa pesquisa permanente. A gente não... Por isso que cada extensivo é um. Assim, o extensivo tem uma estrutura, e também a alquimia de cada turma faz cada extensivo ser de uma coisa, mas cada uma de nós, em cada momento, estamos num ponto diferente. Isso não significa, cada hora a gente vai ensinar uma coisa diferente, até porque a estrutura, ela tá ali, mas cada hora a gente enfoca num ponto diferente. E hoje em dia eu entendo muito. Eu lembro muito como aluna, quando eu estava lá em Nova York, que o Robert Ellerman, que é meu grande mestre, porque lá no Strasberg, né, cada 3 meses é um novo ciclo, né? E aí, a cada novo ciclo, o Ellerman começava falando: agora eu entendi como é que se faz. E aí, o foco era fazer listening and talking. Agora eu entendi. Aí, o foco era fazer etude. Agora eu entendi. Aí, o foco era fazer os exercícios de memória sensorial no meio do trabalho de cena. Então, hoje em dia, como professora, eu entendo perfeitamente isso, porque cada momento... o entusiasmo e a pesquisa está num aspecto diferente. E é isso. Eu sou atriz faz 29 anos, desde que eu estudo, trabalho faz 25 e treino um método desde 2008. Isso é quanto tempo? 14, 16? 2008, 2018. Tudo de humanas, 16. não sabe fazer conta. 16 anos, né? 2008 a 2018, 16. mais 6, 16 anos. 16 anos treinando o método. Estou formada desde 2011 no Strasberg. 13 anos formada, dou aula desde 2012. 12 anos dando aula, sei lá, desde 2016 preparando. Eu continuo descobrindo coisa. Sim. O método continua se revelando. E o extensivo, ele tem essa característica, porque o treinamento, ele é espiral, ele não é uma linha reta. E é lindo, porque... Graças, Lu, graças. Graças a todo mundo que está dizendo coisas lindas aqui. Graças, Cris. Desculpa se a gente não vai respondendo tudo imediatamente. Graças. Mas só para concluir o raciocínio, onde eu estava, é isso. É por isso que o extensivo, a pedido do Strasberg, e a gente segue assim no Instituto, as turmas são misturadas, não tem isso de iniciante, intermediário, avançado. Porque cada indivíduo se beneficia do treinamento coletivo de acordo com o ponto em que cada indivíduo está. Sim. Mas o treinamento coletivo oferece um sem fim de aprendizado e de aprofundamento no nosso ofício para cada um, né? Sim. Eu lembro de um determinado momento, bem no comecinho do estúdio ainda, que a gente resolveu fazer essa experiência, né? Resolveu dividir a turma entre os iniciantes e os avançados. Avançados, né? Já tinham feito algum curso do método. E eu lembro dessa sensação, assim, né? Das aulas, da gente ter essa sensação de como tinha perdido essa troca, como as trocas tinham meio que definhado, assim, porque realmente quem está entrando poder ver aonde o treinamento, para onde Sim. o treinamento se encaminha, é muito poderoso. E quem já está fazendo há muito tempo, poder se reciclar constantemente, também é muito poderoso. E as trocas, elas são muito valiosas, assim. Isso tem muito a ver com o que você falou desse lugar de espaço seguro. E eu tenho muito orgulho da forma como a gente...
dá as aulas, conduz as aulas dos princípios do estúdio, mas é isso, a gente também tem muita sorte, porque eu acho que se cria uma comunidade, assim, Totalmente. entre os alunos, até de outras turmas, mas realmente se cria uma comunidade A ali, galera começou a produzir coisa, produzir curta, juntas. produzir peça. Pra gente é uma felicidade isso É, acontecer. total. E é isso. E essa comunidade, ela só se cria porque você tá ali e você tá ali à disposição do outro. Você tá ali à disposição de ser visto por todo mundo que tá junto naquela turma com você. E para também segurar esse espaço seguro para quem tá Ver jogando o tudo ali. outro, né? Escutar o outro. É, E nisso todo mundo cresce, assim. Uma das coisas que a gente mais gosta de ouvir, a gente fala, e não é demagogia, o quanto se aprende através dos processos dos total. outros. Não é só sobre você fazer a sua memória sensorial e você passar a sua cena. Claro, tem muito aprendizado que acontece aí, o treinamento acontece no seu corpo. Eu acho que o treinamento acontece aí, mas os aprendizados acontecem assistindo o outro. Total. Porque aí você ganha consciência. Então, assim, você ganha. Porque é isso, né? Eu fico batendo nessa tecla dessa palavra que eu amo tanto, o ofício. Porque é um fazer. É um fazer como um ferreiro, como um marceneiro, como um médico. É um fazer muito precioso e sagrado e que a gente trata com muito, muito, muito respeito. E é esse dedicar-se constante a esse ofício junto com outras pessoas, que a live vai ficar salva assim, ou com outras pessoas que são tão apaixonadas pelo ofício, né? The dream of passion, né? Nesse sonho de paixão. Então tá todo mundo compartilhando os próprios aprendizados sobre esse ofício que nos une, né? Eu falo isso, né, no começo de cada extensivo, eu falo do quanto eu sinto que cada turma é um HD, é uma mente, é uma grande mente, cada turma. Então, que todo mundo bebe dessa grande mente, desse HD, e todo mundo soma nesse HD, né? E que tem um efeito cumulativo. E é isso, temos pessoas que estão treinando direto faz anos, tem pessoas que treinaram direto por alguns anos, pararam e agora voltaram. Tem pessoas que estão começando agora e estão se apaixonando agora. Tem todo tipo. E a gente mesmo, sempre que a gente pode, né? Eu, durante a pandemia, voltei a treinar como aluna. Nas turmas de Ju Afetado, as meninas vêm como aluna. Eu acho que, inclusive, a gente precisa, já que isso aqui é o grupo aberto, a gente precisa voltar a se colocar em cena nos extensivos umas das outras também. Porque é isso, a gente gira nas posições, mas continuamos eternos aprendizes. E a gente ensina um método a partir dessa humildade e desse respeito. Bem, tá quase chegando no fim. Tá na hora que a gente disse que ia ser o fim. A gente pode passar mais 10 minutos, meninas? Podemos ir até as 7h40? Uhum. É isso, pessoal. A gente ama muito o que a gente faz. A gente ensina com muito amor. É tudo uma delícia. Mas a gente vive num mundo capitalista, onde existem boletos a serem pagos. Onde existem boletos a serem pagos. Olha só. E como dizia Cacilda Becker, não me peça de graça, a única coisa que eu tenho para oferecer é a gente paga as nossas contas dando aula. E nos recusamos a cair em armadilhas neoliberais, coachinescas, mas ainda assim pagamos as nossas contas dando aula. Então, gente, estamos com inscrições abertas dos nossos cursos. Venham treinar com a gente. E sabemos que está todo mundo apertado de grana. Ei, Paulo! Aê! E aí, aluno? Sabemos que está todo mundo apertado de grana. Por isso, a gente não subiu os preços do estúdio. A gente está dando altos descontos, porque a gente sabe que está difícil para todo mundo.
Então, quem já é do extensivo tem um mega desconto para continuar no extensivo. Quem é do extensivo tem 50% de desconto para fazer o Joafectado. Qualquer pessoa passante viu aqui, quer se inscrever no Joafectado, se inscrever até amanhã, tem 30% de desconto. A gente tem política de bolsas, mas as nossas bolsas, no momento, já estão tomadas. Mas se por acaso alguém quer estudar com a gente, quer treinar com a gente, não tem dinheiro, escreve pra gente que a gente tem diferentes esquemas de bolsa, tem fila de espera, tem bolsa permuta, tem tudo isso. Mas, lembrando que a gente paga boleto. Então, a gente precisa de aluno pagante. Então, se você pode ser um aluno pagante, se inscreva num dos nossos cursos. Se precisar de desconto, não abusa da gente, mas escreve pra gente. A gente pode dar desconto, a gente pode negociar forma de pagamento. Vem que é nós. E eu acho que tudo que a gente estava falando tem a ver com todos os cursos que a gente dá no estúdio, mas principalmente com o extensivo. Total. E aí, meninas, já que temos o Joafectado na semana que vem, queria que vocês espalhassem a palavra de por que fazer o Joafectado, do ponto de vista de atrizes alunas que já fizeram. Bom, eu sou completamente apaixonada pelo Joafectado, né? Eu sou uma adicta, viciada no Joafectado. Eu acho um exercício poderosíssimo e é um exercício de alongamento dessa musculatura emocional. E falei isso nessa última aula de sábado. Recentemente, a gente tem tido muitos cursos de Joafectado. Então, eu fiz muitos Joafectados desde o ano passado, porque a gente tem tido vários intensivos e extensivos de Joafectado. Então, realmente, eu fiz uma imersão no Joafectado nesses últimos tempos. E eu sinto que a lógica do Joafectado, ela amarra tudo muito bem. Além dela te dar esse alongamento emocional gigantesco, essa coragem, essa diversão, essa liberdade, tudo isso que o Joafectado é. Mas o Joafectado tem um lugar que ele vai amarrando no seu inconsciente todas as coisas. E aí, de repente, a sua análise de texto fica mais rápida, a sua condução de atenção fica mais sharp, né? Mais aguda, mais afinada. Então, assim, a sua conexão emocional fica numa velocidade. Nossa, você fica aberto assim para realmente ser atravessado pelas coisas. Então eu acho o Joafectado um dos exercícios mais poderosos e mais divertidos e gostosos. Não, e isso é verdade. A gente falou muito disso na aula do sábado passado, que eu também estava, né? Com uma das alunas, a Madu, que estava vindo de uma sequência de Joafectados, mas está no primeiro extensivo, né? Ou segundo, mas enfim, ela faltou muito, tipo... E aí a gente ali fazendo análise de texto, eu fiquei chocada com a velocidade que ela foi, assim, no nervo, a velocidade como ela foi certeira no nervo, principalmente. E aí a gente falou, nossa, o quanto... Foi uma revelação para nós mesmas do quanto o Joafectado, que é um exercício do meu mestre argentino, do Augusto Fernandes, o Joafectado é a coisa mais diferente do método do Strasberg, enquanto prática. Mas o quanto alimenta diretamente, vai no coração da coisa, né? Afinal, são todos filhos de Stanislavski. Mas a gente vê na concretude da prática, né? Não é uma questão teórica. Não. E você, Melzinha? Eu acho que assim como a pesquisa, cada hora que eu vou fazer o Joafectado, eu falo, agora eu entendi para que eu vou usar. E acho que já passei por vários estágios, assim, né? Eu acho que eu já passei por dizer estágio. que Mel era resistente no começo, ela demorou a gostar do Joafectado.
E até hoje, numa roda de afetado, ela vai, É, ela faz, ai meu Deus, Ela vamos. E aí, vai pro quanto fim da mais. roda. eu sou uma pessoa de processos lentos, afinal de contas, eu demoro um pouco para as coisas. Mas é isso, eu já passei pela parte de é bom porque me ajuda a entender a lógica do personagem. É bom porque é, me deixa mais. Nossa, tá dando eco para mim. Me deixa mais perto da conexão emocional, eu consigo acessar isso mais rapidamente. Enfim, agora o que eu tô estudando no Joe Afetado é como eu conecto eu, Mel, sob circunstâncias do personagem, pela lógica do Joe Afetado. Assim, o Joe Afetado me ajuda muito nisso, em como colocar o meu nervo, em como colocar o meu material pessoal e ir para jogo, assim, de uma maneira pessoal. E eu estou estudando isso nesse momento. E fica muito mais fácil. E aí, enfim, tô na parte de querer me divertir fazendo, assim, de sentir prazer fazendo, assim, de querer. É isso, de sentir prazer, de me divertir fazendo o exercício. E eu gosto porque é um exercício. Eu gosto porque é uma coisa que você treina e repete, 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 repete. Que é um pouco diferente do extensivo nesse aspecto, né? Sim. O extensivo, a gente tem pouca repetição das Você tem coisas. a repetição da memória sensorial, mas e que a memória sensorial também, cada uma é uma, mas enfim, cada jogo afetado é um também. Mas sim, total. Não, isso é Eu uma coisa que a gosto gente vem dessa coisa. ganhando desde 2022, né? Desde que a gente está dando os cursos só de Ju Afetado. Porque o Ju Afetado, gente, é real oficial que a vida é antes e depois de Ju Afetado. Pergunte para qualquer ator, para qualquer atriz que fez em aula, fez em preparação. A vida é antes e depois do Ju Afetado. Nas nossas vidas, a vida é antes e depois do Ju Afetado. Mas antes, o Ju Afetado era um evento extraordinário, que era uma vez a cada intensivo. Às Uma vezes roda, eu dá. Hã? uma roda, Uma roda só, inclusive. uma roda no intensivo. Vez ou outra, em extensivos muito específicos, eu dei roda de Ju Afetado. Eu lá na pandemia, o Ju Afetado, quem conhece sabe que é impossível dar online, então é o único exercício que a gente não fez durante as aulas online da pandemia. Então, durante a pandemia, eu prometi que o primeiro extensivo eu daria um Ju Afetado. Mas, de qualquer maneira, era isso. Eram rodas pontuais. Desde 2022, estão rolando os cursos só de Ju Afetado. Rô, amada! Saudade, né? Rô, faz tempo que não tá no extensivo. Volta para nós. Rô já fez Ju Afetado, inclusive. Fez, acho que no intensivo, mas não fez ainda curso de Ju Afetado. Bora, vem, Rô. Mas aí em 2022 começou o que eu confesso que é o meu formato preferido, que não é nem o que... Ai, querida! Pois, eu me distraio, não posso olhar os comentários. Que não é seu formato preferido, O meu uma vez na formato semana. preferido, porque eu sou honesta, né, kamikaze, o meu formato preferido não é o da semana que vem. O meu formato preferido é o de 8 aulas, uma por semana. Porque ali sim é o treinamento que você vai semana a semana. Mas esse, que é o da semana que vem, é tipo intensivo, aliás. É tipo intensivo. É intensivo elevado ao cubo. É aquele batidão que dá um mergulho. Você entra na semana de um jeito e você sai da semana de outro, assim. Sim. É E é um... E é isso. Eu amo porque cada curso treina uma coisa diferente. Assim como cada exercício treina aquilo que o Augusto fala, do enquadramento do exercício, cada curso treina também uma musculatura diferente.
E uma semana de Jogo Afetado treina a musculatura que você vai precisar em filmagem, assim. Total. E é do de estar sempre no pico da sua capacidade. E eu entrar lembro, e sair. sim. E eu lembro muito uma vez num intensivo que um aluno perguntou, ficou muito marcado para mim, que um aluno perguntou assim: "Ah, mas se eu não entro em contato com as minhas emoções na vida, eu sou capaz de entrar em contato com as minhas emoções em cena?" Sim. E aí você deu toda uma explicação para ele, e que se conecta muito com o Joe Afetado. É isso, a gente não sabe os lugares que os nossos personagens vão demandar que a gente entre. E entrar nesses lugares pela primeira vez em processo de ensaio ou em set pode ser muito perigoso. Saber navegar isso. E Sim. o Joe Afetado, ele te dá essa consciência dessa emoção que num primeiro momento vem desgovernada e Sim. quanto mais você faz, mais você consegue unir essa emoção aguda com técnica, que eu acho também é um dos meus maiores aprendizados do Jogo Afetado nesses últimos tempos. Definitivamente. E que, para mim, foi um dos inúmeros aprendizados que fazer a protagonista do Monstro ano passado me trouxe. Que é isso, sustentar esse lugar agudo, verdadeiro, vulnerável, sob demanda, por vários takes num set. Fácil. De última diária. É isso. Bem, é isso, né? A Carol falou, sempre estende para 1h30. Eu falei, não, a gente vai conseguir manter 1 hora. Então, assim, já não foi 1 hora, mas vamos terminar. Melzinha, faz o jabá da sua peça. Sexta-feira, 8 horas, estreia. Eu sou João Gustavo. Tá lá no CPA, num teatro na Vila Mariana. Toda sexta, 8 horas. Yeah! Maravilhosa. Merda! Ó, todo Merda. mundo que vi aqui, Neemias, Rô, Caterine, Tolu, Cris, gente, vem em nós. Duda, enfim, todo mundo, vem em nós, vem em nós. Quem já é, continua com a gente. Quem ainda não é, vem ser feliz, vem ser livre, vem amar o nosso ofício, vem treinar de forma divertida e séria. Porque somos seríssimas, rigorosíssimas e ao mesmo tempo divertidíssimas e ao mesmo tempo muito gentis e cuidadosas e respeitosas com cada um de vocês, cada uma de vocês e com o ofício que nos une. E invernos passam e passarão, primaveras e verões voltam e voltarão. E vem com a gente. Clica no link da nossa bio, né, do @Estúdio Estrela Strauss. Lá vocês vão ser direcionados para o nosso WhatsApp. É Mel quem fala com vocês no nosso WhatsApp. Se inscrevam e aproveitem o desconto de 30% de desconto no Jogo Afetado, que vai até amanhã. Quem mandar mensagem até amanhã, pode ser até amanhã, meia-noite. Ela pode responder no dia seguinte. Mas quem mandar mensagem para se inscrever amanhã Considera. tem os 30% de desconto. Quem já é do extensivo tem 50% de desconto no Jogo Afetado. Quem já é do extensivo tem desconto para permanecer no extensivo. E mesmo quem é novo, é isso, a gente está mantendo os preços o mais barato que a gente consegue manter, dentro da dignidade de que a gente precisa pagar os nossos boletos e pagar os compromissos do próprio estúdio. Mas a gente está mantendo o valor para que seja possível, porque um dos valores do estúdio é que seja possível para atores e atrizes que desejarem treinar com a gente. Treinarem. Vem que nós é muito legal. Fê, amo vocês! Amo vocês, meninas. Amo muito o nosso estúdio.
Amo muito a comunidade que a gente criou e que a gente continua cuidando e amando. É isso. Não acreditem na gente. Venham ver como é que é. Não acreditem na gente. Falem com quem já treinou ou com quem já treina com a gente. Merda. Beijo. Deixa salva e coloca a gente de colaboradora, Carol. Pode deixar. Beijo. Tchau, gente. Tchau, tchau.